Bom dia, turma. Chegamos à nossa quinta aula. Falaremos da nossa quinta aula. Na realidade, nós faremos uma revisão sobre os conteúdos anteriores. Falaremos sobre os tipos de texto. O que vem a ser um texto narrativo? É aquele texto que eu narro uma história, conto um fato. Qual é a estrutura do texto narrativo? Eu preciso dos personagens principais e secundários, do narrador ou foco narrativo, em primeira ou terceira pessoa, do espaço, que é o local onde se desenvolve a história, do tempo cronológico e psicológico, da história ao enredo. Personagens. O que vem a ser um personagem principal? É aquele personagem que eu chamo de protagonista. E os secundários? Eu tenho o antagonista, que é aquele que vai movimentar a narrativa. Por quê? Porque ele vai contrapor ao protagonista. E os secundários são aqueles que ficam ali em segundo plano. O narrador ele pode ser personagem, né, em primeira pessoa, quando ele, além de conhecer os fatos, ele participa desses fatos. Ele pode ser um narrador observador, em terceira pessoa, quando ele conhece os fatos, mas não participa desses fatos. O espaço, o local onde a narrativa acontece, ou os locais. Eu tenho tempo. O que vem a ser um tempo cronológico? É aquele que eu marco horas, dias, meses e anos. E o psicológico é o tempo da lembrança. O enredo é a história, a narrativa em si. O texto descritivo. O que vem a ser um texto descritivo? O texto é descritivo quando, além de narrar, eu descrevo pessoas, lugares, situações. Então, eu tenho um texto narrativo. Na realidade, ele é um texto descritivo, mas é narrativo ao mesmo tempo. Ele vai ter, além da estrutura do texto descritivo, ele vai ter a estrutura também do narrativo, porque, como eu falei, ele vai ter personagem, espaço, lugar, tempo. Qual a estrutura do texto descritivo? Além da estrutura do narrativo, ele tem uma introdução, apresentação do que está sendo descrito. Se eu vou descrever uma pessoa, um lugar, uma situação. O desenvolvimento e a caracterização subjetiva ou objetiva da descrição e a finalização da descrição. O que é uma caracterização subjetiva? É quando eu dou o meu olhar e faço uma caracterização sobre uma pessoa, um lugar, um fato. E a objetiva é aquela que todos vão entender da mesma forma, porque eu não acrescentei o meu olhar. O que eu estou colocando é simplesmente o que todos viram ou ouviram. E o texto opinativo? O texto opinativo é aquele que a gente já falou, eu vou fazer uma interpretação dos fatos. Por que ele é opinativo? Porque nessa interpretação dos fatos, eu vou dar a minha opinião, ou seja, o que eu penso sobre aquele assunto. Qual é o objetivo? É convencer o leitor. Quais são os exemplos de textos opinativos? Eu tenho o editorial de revistas, comentários de jornais, como tem um exemplo aí do editorial, base frágil. Quais são as características do texto opinativo? Eu tenho a introdução, que é a exposição do meu assunto, o ponto de vista sobre o meu assunto, o desenvolvimento, que eu vou explicar por que eu penso daquela forma sobre o assunto, a conclusão, encerrando como é a opinião, ou seja, vou reforçar a introdução, a minha opinião, o meu ponto de vista sobre o que eu discursei. Os verbos geralmente aparecem em quê? No presente, porque naquele momento eu estou discursando, dando a minha opinião sobre um assunto, a linguagem, em primeira pessoa ou terceira pessoa. Atividades dessa semana. Trabalho no valor de 5 pontos disponível na plataforma A.